O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Gente, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e saber que vários amigos com quem a gente convive aí, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, está aqui hoje. A equipe do meu escritório. Então, isso me traz uma certa alegria. E muito mais alegre ainda eu fiquei quando o Alberico me ligou. Galiane, como é que você está? Dá para você trocar umas ideias com a gente sobre o corretor de imóveis e sua responsabilidade? Eu disse, vamos, sem problema. Até porque eu falo demais e eu gosto de falar, né? E aí eu dividi o assunto sobre o corretor de imóveis e sua responsabilidade perante o Código Civil Brasileiro e demais legislações. Vou fazer um apanhado bem sucinto e resumido do histórico. Vou falar da penalidade de acordo com a lei que rege a vossa vida e vou falar do Código Civil Brasileiro, um pequeno trecho. Depois nós vamos fazer um resumo do contrato de locação e das garantias locatícias. Vou explicar cada uma das garantias locatícias. Eu quero acreditar que umas 3, 4 horas isso é o suficiente. Aí no finalzinho, se eu tiver animado, eu estou à disposição para a gente trocar ideias da prática do dia a dia. Eu sei que vocês, administradores de imóveis, corretores de imóveis, hoje, técnico em transações imobiliárias, essa é a denominação vossa. Corretor de imóveis era lá da antiga Roma, foi até a entrada em vigor da Lei 6.730. Hoje são técnicos em transações imobiliárias. Mas a gente acostumou com o nome corretor. E aí, às vezes, é mais fácil, né, falar em corretor. Até mesmo porque nós não temos só corretores de imóveis. Nós temos corretores de seguros, nós temos corretores de navios e por aí em diante. Mas hoje nós vamos aqui trocar umas pequenas pinceladas do corretor de imóveis. Pois bem, os corretores são intermediários com a função de aproximar contratantes, para que os contratantes realizem um negócio jurídico. O corretor de imóveis não realiza o negócio jurídico. E lá na antiga Roma, eles eram chamados de proxenetas. É esquisito esse nome, mas era o nome que era dado. Na Idade Média, do ano 476 até 1453, ocupavam uma função social importantíssima. Eram conhecidos como censares, proxenetas, mediador, intervindo nos negócios à distância e servindo também de intérprete para os estrangeiros. Então o estrangeiro chegava em Roma, precisava de se localizar, precisava de um hotel, precisava de uma informação. Ele ia procurar quem? O proxenetas. O corretor, ele intermediava essa situação e ele cumpria com isso uma função social. E eles eram quase sempre nomeados pelas corporações, prestando juramento ao tomar posse do cargo. Tinha que prestar juramento de fielmente cumprir aquela incumbência, de ser um intermediário entre o estrangeiro que chegava e o povo da cidadinha, o povo da cidadela. Sob pena deles terem ainda eles eram advertidos e penalizados. Eram quase sempre... Opa, apertei o botão errado. Na Baixa Idade Média, na Alemanha, eles também tiveram um grande número de corretores lá, segundo o Paul Hemme, um alemão, e que também tinha o nome de mediador, proxenetes, e se apresentavam como funcionários da cidade. A importância que era. E eles eram investidos de uma função pública e, ao mesmo tempo, como profissionais exercendo um ofício. Sua condição jurídica foi diversas vezes regulada desde o século XIII, seja em disposições das leis municipais, seja nas ordenanças especiais.
Nessa matéria, registra-se uma interessante coincidência entre as disposições legais germânicas e o direito das cidades meridionais. Muitas exigências e normas eram semelhantes em vários países, a começar pela organização dos corretores segundo determinadas classes de mercadorias com que operavam. Prestação de juramento, incorporação em colégios, incompatibilidade com o exercício de outras atividades, não podia ter, dependendo da outra atividade, não podia, e o monopólio da função, né? A obrigação de os estrangeiros se servir dos seus trabalhos. O corretor, então, é tão somente aproximar os comerciantes, levando-os a contratar. Hoje não mudou. Corretor de imóveis, ele exerce uma profissão de meio, de intermediário, não de fim. Ele não conclui o negócio, ele aproxima as partes, ele orienta as partes, ele precisa de agir com cautela e prudência, sob pena de ser responsabilizado. O jurista Carvalho de Mendonça, ele afirma que o corretor serve de intermediário entre pessoas que desejam contratar, é mediador de negociação de caráter mercantil, e o seu ofício limita-se, em regra, a receber propostas de uma pessoa e a transmiti-la a outra. A sua atividade se desenvolve na conclusão do negócio, que imprime natureza mercantil à mediação. Existem em nosso direito várias categorias de corretores, como eu já disse, corretor de mercadoria, corretor de imóvel, corretor de valor, corretor de seguro, corretor de imóveis, e é o corretor de imóveis que nos interessa. A primeira legislação que regulou a vida do corretor foi o Código Comercial, Lei número 556, faz pouco tempo, 1850. Foi a primeira legislação que regulou a vossa atividade. E para ser corretor era preciso ter mais de 25 anos de idade, ser domiciliado em um lugar onde pretendia exercer atividade por mais de um ano, era obrigado a matricular-se no Tribunal do Comércio do seu domicílio e antes de entrar em exercício do seu ofício devia. Hoje não se presta juramento mais, né? Presta ainda? Não. Oi? No recebimento da carteirinha. Prestar juramento de bem cumprir seus deveres perante o tribunal. Podia prestar juramento por procurador os corretores de praças distantes do lugar onde o tribunal se encontrava, sob pena de uma multa de 10% da fiança que houvesse prestado. Nessa época, na vigência do Código Comercial, Lei número 556 de 1850, para ser corretor de imóveis, além de preencher alguns requisitos, tinha que prestar uma fiança, tinha que deixar uma garantia do exercício da profissão dele, porque se ele desse prejuízo, a garantia dele cobria a indenização do reclamante. Para matricular-se junto ao tribunal, os documentos, que eu acho que não mudou muito para hoje: certidão de nascimento, título de residência, atestado de residência, provando estar ali domiciliado há mais de um ano, atestado de haver praticado o comércio para si ou em alguma casa de comércio, mostrando-se na circunstância corretor, o tribunal admitia prestar a fiança idônea para o exercício do cargo. Essa fiança era prestada junto ao cartório do escrivão do juiz do comércio do domicílio do corretor. Era uma garantia. O corretor tinha que prestar, ele vai exercer a função de corretor de imóveis, o tribunal estabelecia um valor que ele tinha que depositar. Se ele não depositasse, ele não podia ser corretor. E essa fiança, ela era prestada por inteiro junto ao Tribunal de Comércio. E por ela eram pagas as multas em que o corretor incorresse. E as indenizações a que fosse obrigado. Estou fazendo um resumo do que está escrito ali, tá? Para não ser muito repetitivo. E no caso de morte, falência ou ausência de algum dos fiadores desse corretor, que podia ser um fiador que desse a garantia, ou de se terem desonerados da fiança na forma legal, cessaria o ofício do corretor. Ou seja, não prestou fiança, não tem uma garantia para respaldar eventual prejuízo que ele viesse causar ao particular, ele perdia o direito de continuar sendo corretor. Desse conhecimento histórico,
das atualizações legislativas, podemos afirmar, então, sem medo de errar, esse conceito foi eu que criei. Corretor é o técnico em transações imobiliárias que, através do contrato de corretagem, presta espontaneamente ao seu cliente todas as informações sobre os riscos e a segurança do negócio jurídico, competindo-lhe a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, bem como a proceder à respectiva avaliação à comercialização imobiliária. Feito esse histórico, pequeno, mas necessário para a gente poder entender a responsabilidade, vamos então para a legislação. Saímos do Código de 1850. A primeira legislação brasileira que regulou especificamente a profissão do corretor foi a Lei 4.116 de 1962. Essa lei criou o Conselho Federal e os conselhos regionais e estabeleceu que para o exercício da profissão era obrigado o registro no Conselho Regional. E os requisitos? Praticamente os mesmos que se exigiam lá atrás. Prova de identidade, prova de equitação com o serviço militar, prova de equitação eleitoral, atestado de capacidade intelectual e profissional e de boa conduta, passado por órgão de representação legal da classe. Folha corrida. Eu acho que ainda hoje é assim. Quem atua na área criminal, a folha corrida pegava-se na Polícia Civil. Chamava-se folha corrida. Hoje, acho que o nome é Dr. Daniel, que é advogado criminalista, hoje é folha de antecedentes criminais, né? Você tira para saber se a pessoa praticou algum ilícito que pudesse comprometer o exercício da profissão. Voltando aí um pouquinho. Prova de quitação com o serviço militar, quitação eleitoral, atestado de capacidade intelectual e profissional de boa conduta, folha corrida, atestado de sanidade, atestado de vacinação, certidões negativas dos distribuidores forenses, referente aos últimos 10 anos, negativa de protesto, prova de residência no mínimo durante 3 anos anteriores no lugar onde desejar exercer a profissão. Mas tem também impedimentos que a lei estabelecia. Não podem ser corretores, os que não podiam ser comerciantes, por qualquer outra razão, por qualquer outra atividade que ele exercesse, ele ficava impedido de ser comerciante. Se não pudesse ser comerciante, não podia ser corretor. Os falidos não reabilitados e os reabilitados quando condenados por crime falimentar. Hoje, a lei da falência teve uma alteração, recuperação judicial e por aí em diante. Mas antes tinha a insolvência civil. No Código Civil de 1916 tratava da insolvência civil. Então o cidadão, pessoa física, podia, entre aspas, ser declarado falido também. Se ele não fosse cumpridor das suas obrigações financeiras, aquela pessoa que contrai obrigação e não cumpre, o Código Civil previa a insolvência civil. Tá? Os que estiverem com seu registro profissional cancelado. Se a pessoa já teve algum problema que impedia, tipo, ele já foi corretor uma ocasião, teve o registro dele cancelado como corretor porque infringiu alguma regra, ele não poderia ser corretor novamente. E essa lei trouxe uma novidade, que as pessoas jurídicas poderão exercer a mediação mediante o registro no Conselho Regional sob a responsabilidade de um corretor. O corretor de imóveis, pessoa física. As imobiliárias não podiam diretamente no passado exercer a função de corretor de imóveis. Aí essa lei veio e disse, opa, pera um pouquinho, as pessoas jurídicas podem sim também exercer a atividade de corretor, tanto é que as imobiliárias registradas hoje, elas têm cresce. Essa lei que trouxe essa situação. Situação interessante nessa lei é o que dispunha o artigo 8º. É proibido ao corretor de imóveis adquirir para si,
seu cônjuge, ascendente e descendente ou para a sociedade de que faça parte, bem assim a pessoa jurídica para si, seus sócios ou diretores, qualquer imóvel que lhe esteja confiado à venda. O Galliani chegou para o corretor. Eu tenho uma determinada propriedade e gostaria que você me arrumasse um comprador. Está à venda. Aí o corretor vai daqui, vai dali, vai acolá, compra para alguém da família oferecendo um preço até menor, conhecendo a situação do vendedor, porque o corretor, eu penso assim, no exercício da atividade dele, ele tem alguma coisa semelhante ao advogado. Nós temos que ter a sensibilidade de entender a necessidade do vendedor. Se ele está vendendo o imóvel, tem alguma razão, ou porque ele está mudando de local, ou porque ele quer melhorar o ambiente, ele está apertado, precisa de vender porque tem que saldar dívidas. E essa sensibilidade da gente perceber os fatos da vida daquele que nos procura, sem a necessidade de muito questionamento, é que a lei disse que, olha, você não pode, algo que lhe foi confiado, comprar para alguém da sua família, porque, poxa, que confiança, quebra a confiança. E a lei veio proibir isso aí. Só que essa lei foi revogada, e essa lei foi revogada pela 6.530 de 12 de maio de 1978, que é que regula a vossa profissão até os dias atuais. Essa lei deu nova regulamentação. Passou a exigir, para o exercício da profissão de corretor de imóveis, a necessidade de título de técnico em transações imobiliárias. Isso foi muito bom. Por quê? Porque lá atrás, para ser corretor de imóveis, você não precisava de nenhum curso, você não precisava de nenhuma orientação doutrinária, jurídica, basta você preencher os requisitos de lei e você se apresentava, você é corretor. Hoje não, você tem que ter o curso de técnico em transação imobiliária, você recebe o certificado de formação, por isso que o Código Civil de 2002 trouxe algumas penalidades. Muito embora essa lei aí já fala das penalidades, das advertências. Além da intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, ela também trouxe uma novidade. Ela permitiu com que o corretor passasse a ter atribuição expressa de avaliador. Tanto é que vocês sabem perfeitamente que dentro do judiciário nas ações, quantos de vocês às vezes são nomeados pelo juiz como perito avaliador, porque hoje vocês podem se inscrever no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ser nomeado alguém de confiança do magistrado. Além disso, existe o quê? O particular hoje no mundo moderno, a confiança, a desconfiança é tão grande que as pessoas não negociam mais como antigamente. Eu estou vendendo a minha casa, eu quero 300 mil, menos do que isso eu não vendo. Opa, espera um pouquinho, você quer 300? Mas será que vale 300? Vamos fazer uma avaliação? Aí pega a sua avaliação com um corretor, com outro, e chega-se a uma média. Olha, na realidade, a sua casa hoje vale tanto. É por esse preço que nós podemos colocar à venda. E assim é que tem feito. Então, e essa profissão de avaliador aí hoje, para o corretor, eu falo para vocês, vou falar da minha profissão de advogado. Eu não faço nada dentro do meu escritório sem que eu não peça para a pessoa, se for a necessidade do caso, faça a avaliação. Escolha de sua confiança 3 corretores e peça para fazer, mas eu vou gastar com o corretor. Mas tem que gastar se você quiser uma boa informação. E aí paga o corretor daqui, paga o corretor dali, 3 avaliação, tem-se uma média. Tem-se uma média do valor do imóvel. Aí sim, coloca-se à venda. Essa é uma das funções que eu achei muito interessante. Por que muito interessante? Porque lá atrás, às vezes, fazia-se negócios jurídicos e eram feitos negócios jurídicos porque o vizinho falou. O meu amigo falou que vale tanto. Você quer comprar? Eu estou te vendendo por 300 mil. Não, eu compro. Hoje não.
hoje enalteceu, essa lei veio enaltecer a profissão do corretor de imóveis, do técnico em transações imobiliárias. E essa mesma lei permitiu o quê? A regional de corretores de imóveis. Porém, sempre sob a responsabilidade de um corretor. Essa lei estabelece também o que é proibido ao corretor e às imobiliárias fazer no exercício da sua atividade. Que interessante. Prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe forem conferidos. Por dolo, a vontade de trazer prejuízo para alguém. Você sabe das informações. Você, por ética profissional, não pode agir, mas você age. Porque você quer trazer um prejuízo para o cidadão, para o comprador ou para o vendedor, porque é mais interessante para você. Isso é dolo. E por culpa? Quando se age por negligência, por imprudência ou por imperícia. Ou seja, você, corretor, não teve a cautela necessária que a lei exige para você agir. E aí, se você prejudicar alguém por isso, você vai ser penalizado. Ou auxiliar, ou por qualquer meio facilitar o exercício da profissão aos não inscritos. Cuidado com isso aqui, gente. Eu tive um caso em Maracaí. O corretor de imóveis inscrito no Cresce arrumou um grupo de amigos que não eram corretores para vender uma fazenda. E venderam a fazenda. E o corretor, esperto, pegou a comissão que não era pequena, pôs no bolso. Um dos cidadãos lá que participou do grupo foi até a delegacia de polícia e deu queixa do corretor. Por quê? Porque o corretor havia se apropriado indevidamente de uma comissão e entrou com uma ação contra o corretor. E eu fui o advogado do corretor. Sabe o que sobrou para o autor da ação? Uns troquinhos, porque nós fizemos um acordo, e um processo crime. Exercício ilegal de profissão. E às vezes a gente, no exercício da nossa profissão, a gente facilita porque é amigo. Ou porque o camarada está fazendo um curso de técnico em transação imobiliária. Estagiário é uma situação. Corretor é outra situação. O corretor está legalmente habilitado a exercer a profissão, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativo. Você, a lei não te permite, não te autoriza você colocar no negócio alguém que não esteja inscrito no Cresce. E o seu auxiliar, aquele que está fazendo ali o período de experiência, ele está ali para aprender com você. E não para fazer o que você tem obrigação por lei para fazer. Então é um cuidado que nós temos que tomar. Eu falo isso para vocês porque eu atendo constantemente, não vou dizer para vocês todo dia, tanto pelo Zap como pessoalmente no escritório, pessoas que me procuram, olha, eu ajudei a vender um imóvel e eu não recebi nada. Aí eu falei com o corretor, ele disse que não vai me dar nada. Aí eu faço o primeiro questionamento: você tem a carteirinha de corretor, de técnico em transação imobiliária? Não, eu estou fazendo o curso. Então não tem, então não é corretor. É um estagiário, está aprendendo. Então esse é um cuidado que vocês precisam ter, porque facilitar a profissão vossa é a mesma coisa que eu, como advogado. Posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estagiários que atuem sob a minha supervisão, isso é minha responsabilidade, mas eu não posso, assina essa petição para mim aí, vai lá no fórum, protocola no meu lugar, assina no meu lugar, não posso, isso a lei me proíbe, vocês não são diferentes. Isso aqui, voltando, fazer anúncio. Não, anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. Eu dei um curso para a Unimóvel em Presidente Prudente sobre o corretor de imóveis. E nesse curso teve vários questionamentos e eu frisei isso aqui,
anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento. Corretor de imóveis, meu amigo, pegue um documento do vendedor, uma autorização por escrita, que você vai estar se resguardando, inclusive, do seu direito de comissão. E aí você oferece o imóvel. O José é corretor. Conversou com o Paulo, que é corretor. Conversou com o João, que é corretor. Quando você vê, tem 15 envolvidos. 15 envolvidos. E ninguém tem autorização do proprietário. Aí aparece aquele que tem autorização e vende o imóvel. Mas ele antes tomou uma cervejinha com o João no boteco. Rapaz, estou vendendo. Rapaz, não fala, eu também falaram para mim, estou vendendo. E vende. Aí vem a briguinha, entre aspas, entre os corretores, para receber a comissão, que não tem autorização. Aí tem que entrar com ação declaratória para provar que ele também trabalhou e que ele também tem direito. Então é preciso resolver o seu direito de só anunciar aquilo que você tem documento escrito. E é tão simples isso. É tão simples você pegar uma carta do proprietário te autorizando a vender e estabelecendo inclusive a comissão. A comissão. Hoje você vai achar julgados que, se você não tiver um documento escrito que você pactuou aquela comissão, você corre o risco de não ganhar e não receber. Eu tive um caso no meu escritório, não teve documento escrito, mas o vendedor da fazenda chegou para o corretor e disse assim: fulano, estou vendendo a minha fazenda. Rapaz, não diga. E eu tenho um comprador para a sua fazenda. E tinha realmente. Ligou para o comprador em São Paulo, que é um médico, falou: doutor, achei a fazenda. O senhor comentou comigo, quer ficar? Quero. O corretor teve um baita de um trabalho. Correu atrás de toda a documentação. Minutou o contrato, levou para eu ver o contrato. Eu li o contrato, fiz as minhas observações. Ele falou: só que, Galiani, não vai dar nem tempo deles assinarem o contrato, que o médico está vindo aí para lavrar a escritura. Tá bom. Veio para lavrar a escritura, chegou no cartório, o médico olhou: não, eu quero dar uma pensada. Vou dar mais uma pensada. Mas como dar mais uma pensada? A fazenda está vendida, a manifestação de vontade aconteceu. O negócio não foi realizado e o corretor fez um monte de coisa, teve um monte de despesa. Eu entrei com ação, ganhei ação aqui em primeira instância. O juiz condenou a pagar os honorários do corretor, mas o tribunal reformou. O tribunal reformou, e sabe o que o tribunal disse? Cadê a carta de autorização para você intermediar o negócio? Não tinha, nem deixou produzir provas. O juiz aqui, ele julgou antecipadamente a lide a nosso favor, e era uma grana legal. Eu perdi o cliente, sabia? Porque ele achou que o problema era o advogado, não era o erro dele de não ter exigido o documento necessário. Ganhamos aqui uma verba honorária violenta, que se ele recebesse, eu também ia ganhar um dinheiro muito bom de honorários de advogado, porque eu combinei com ele: você me dá tanto agora, e lá no final, quando receber, mais tanto. Perdemos no tribunal, por unanimidade de votos, porque não tinha um documento escrito. Então é preciso ter essa cautela. Fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número de inscritos. Vocês, amigos corretores, até que hoje estão tendo essa cautela, porque eu vejo em cartazes de publicidade quem é o corretor às vezes, e o cresce. Nós, advogados, hoje estamos um pouco mais sérios nisso aí, não é, doutor? Mas teve uma época da nossa vida que o cara colocava, escrevia embaixo advogado, mas e o número da OAB? Não tem. É a mesma coisa que colocar a venda loteamento sem estar registrado em cartório, sem colocar o registro do loteamento. É a mesma coisa que vender apartamento na planta sem falar do registro da incorporação, é crime. Então, a identificação da atividade profissional em qualquer publicidade que vocês fizerem é de suma importância, até mesmo que para facilitar a identificação em caso de responsabilidade civil, criminal e administrativa. Me antecipei um pouquinho.
anunciar imóvel loteado em condomínio sem mencionar o número de registro do loteamento ou da incorporação no registro. Gente, atenção para isso aqui. Atenção para isso aqui. Nós estamos no século 21, salvo engano da minha parte, da minha consciência, no ano 2025. Nós temos empreendedores que até hoje correm o risco e colocam no mercado imobiliário a venda de apartamentos sem estar regularizado juridicamente. Coloca no mercado imobiliário a venda de lotes em loteamento fechado, ou condomínio fechado, ou loteamento tradicional, público e aberto, sem estar regularizado, achando que não vai acontecer nada. É crime contra a administração pública, pena de 1 a 5 anos de reclusão. E o corretor responde junto. Se você sair vendendo um apartamento dentro de um condomínio que não tem registro de incorporação e alguém denunciar que surgiu um processo crime, você responde. E você, corretor, em se tratando de condomínio de incorporação de imóveis, você é responsável solidário pela regularização. Pegue a Lei 4.591. Ela não está totalmente revogada, apenas alguns dispositivos depois do Código Civil de 2002, que vai mostrar para você que você pode ser responsabilizado dentro de uma ação como corretor de imóveis. Proprietário do terreno, corretor, o incorporador e por aí em diante. E violar o sigilo profissional, é o que eu falei agora há pouco. Nós, profissionais dessa área, temos que ter o que? A sensibilidade de perceber do cliente aquilo que ele não precisa de ficar falando. E isso a gente aprende, os corretores mais experientes da vida aqui, os colegas advogados, sabem que é o dia a dia que vai nos ensinar a ter essa sensibilidade. Não se aprende isso no banco de uma faculdade, mas se aprende adquirindo conhecimento da sua profissão. Que mais? Negar aos interessados prestação de contas ou recibo de quantias ou documentos que lhe tenham sido entregues a qualquer título. Isso aqui é a prestação de conta normal. Eu, como advogado, estou sujeito, você, como corretor, também. Você não pode negar um recibo para um cliente seu. Olha, vou providenciar certidões para você, mas vou gastar tanto. Paga, depois eu te reembolso. Acho que ninguém vai negar, né? O recibo, até mesmo porque a gente quer receber de volta o que a gente gastou, não é verdade? Violar a obrigação legal concernente ao exercício da profissão. Eu vou deixar isso aqui para falar quando a gente entrar no Código Civil. Praticar no exercício da atividade como crime ou contravenção, que é o que eu já falei, loteamento e condomínio, e deixar de pagar a contribuição ao Conselho Regional. Precisamos de pagar corretamente, né, gente? Senão, como é que o nosso Conselho vai poder agir, atuar e melhorar as informações para o nosso dia a dia? E essa mesma lei veio estabelecer as penalidades em caso de descumprimento. Ela começa desde uma advertência verbal, uma censura, uma multa, suspensão da inscrição até 90 dias e cancelamento da inscrição com apreensão da carteira profissional. Essa lei também permitiu que os inscritos nos termos da Lei 4.116 continuassem o exercício da profissão, refazendo sua inscrição, porém agora com a obrigatoriedade do curso técnico. Então, quem é corretor antigo, que foi inscrito lá na vigência da lei de 1962, essa lei veio dizer, olha, você pode continuar, mas você vai ter que fazer o curso. Você tem que fazer o curso de técnico em transação imobiliária. A Lei 6, ela sofreu algumas inovações através da Lei 10.795, tá? Que lá no artigo 11.16 dispôs sobre a eleição dos conselheiros, fixou valores máximos de anuidade e ainda através da Lei 13.097 de 2015, ela teve uma importante modificação. Ela veio regulamentar a possibilidade do corretor de imóveis se associar a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato escrito registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis. Atenção, eu, Galiani, sou corretor de imóveis. Eu vou abrir uma imobiliária.
E vou convidar alguns corretores, você não quer trabalhar comigo? E aí eu ajeito lá para o corretor uma mesinha para ele ficar, eu dou a chave da minha imobiliária para ele, às vezes eu peço para ele ir no banco depositar um dinheiro, às vezes ele faz uma faxinadinha na minha imobiliária. Cuidado, que isso pode caracterizar vínculo empregatício. Aí, essa lei trouxe essa importante modificação. Faça um contrato de associação com esse corretor, que aí não caracteriza vínculo empregatício, ele pode trabalhar em conjunto com você e ainda ter a vida de corretor dele separada, autonomamente, sem nenhuma complicação. Então é um cuidado que precisa de ter, porque essa lei se preocupou com isso, tá? Esse contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor, desde que não configurados os... Eita, gente, estou me perdendo aqui. Espera um pouquinho. Voltar a mão um pouco. Serviço de natureza não eventual. O que é serviço de natureza não eventual? É direto, constante. A pessoa está sempre ali. Até a chave da minha imobiliária eu dei para o meu amigo corretor. Ele chega, ele abre as janelas, ele liga o ar-condicionado, faz o cafezinho. Cuidado. Isso caracteriza vínculo empregatício, porque ele é dependente, ele recebe ordens de você. E ainda chega no final do mês, vou te dar uma ajuda de custo. Vou te dar uma ajuda de custo. Vou te dar um salário mínimo esse mês aí para te ajudar, porque nós não vendemos nada. Cuidado. Não sei se aqui em Presidente Prudente isso acontece, mas cuidado. E a lei veio beneficiá-los nesse sentido. Aí agora então entramos para a atual legislação, que não revogou a lei que rege a vossa vida, mas veio estabelecer Código Civil de 2002, que o Código Civil de 1916 não falava, a corretagem. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra, em virtude de mandato, de prestação de serviços, ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Por quê? Eu posso estar vendendo um imóvel com você corretor, com você corretor, com você corretor, desde que eu não assinei com um de vocês um documento de exclusividade. Eu posso. Então não existe a dependência, e o corretor, ele age de acordo com a instrução recebida. É por isso que eu já disse que corretor de imóveis, ele é o meio, ele não é o fim do negócio jurídico. E com toda sinceridade, me desculpe, eu tenho visto muito corretor hoje sendo o fim do negócio. É ele que faz contrato de venda e compra, é ele que faz tudo, e isso não pode. Está desvirtuando a sua atividade de corretor. Por isso que é preciso você ter um documento escrito. Ora, o Alberico me contratou para eu vender a casa dele. Não fiz nenhum documento, só foi verbal. Ademar. Eu vendi para o Ademar o imóvel. E eu fiquei encarregado de fazer tudo? Não, eu recebi do Alberico as instruções do que ele quer. Galiane, quero que você me venda o imóvel, intermedia, o preço meu é tanto, já fiz a avaliação, ou não fiz a avaliação, mas providencia para mim 3 avaliações no cartório tal. São as orientações que a gente recebe, às vezes, do vendedor. Mas nem sempre isso acontece. Por isso que o código veio mostrar ali, no artigo 723, que o corretor é obrigado, a lei não está dizendo ao corretor é facultado, não está dizendo. O corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor, ao
cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Mas como assim? Vou te dar um exemplo. Sempre gosto de falar da minha pessoa, que aí eu não corro o risco de falar de outra pessoa e depois me dá problema, né? Aí o Galiani doou a fazenda enorme que ele comprou do Ratinho lá no Mato Grosso para o filho dele. E colocou lá uma cláusula de reversão. Se meu filho morrer primeiro, a fazenda volta para mim. Se eu morrer primeiro, a fazenda consolida na pessoa do meu filho. Aí, de repente, você deve estar pensando, esse cara está falando loucura, e não estou não. A cláusula de reversão, quando ela é estabelecida, ela consta da escritura pública. E é preciso que o registrador, ao proceder o registro dessa escritura, tenha a cautela de ler todas as condições do negócio jurídico e averbar na matrícula do imóvel essa cláusula de reversão. Só que acontece, falo isso por experiência de vida profissional. Eu fui cartorário 20 anos e 10 meses e 10 anos e 10 meses no registro de imóveis. Quantas escrituras de doação eu não registrei e não averbei a cláusula, porque não foi pedido, porque eu achava que não precisava tinha que ser pedido, tinha que ser requerido. Hoje não. Hoje os notários são mais especializados, são mais entendidos, são mais estudiosos, tanto é que hoje para você ser um tabelião de notas, você tem que prestar concurso público, que não é fácil passar igual concurso para juiz. Eu prestei 2, não passei e desisti, não é fácil. Então hoje os notários têm a diligência de colocar no final da escritura: requer ao registro de imóveis que proceda a averbação da cláusula de reversão ou da cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, e o cartório procede o ato. E nós, corretores, temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que essa cláusula não vai ter problema, e aí a gente vende para o Délio, vendeu para o Délio a minha fazenda no Mato Grosso, né, Délio? O Délio compra. Délio está lá de boa, de posse da fazenda, administrando, feliz. De repente ele é surpreendido com uma decisão judicial, dizendo que ele tem que entregar a fazenda para o Galiani, porque o filho morreu. E aí? Como é que fica? Será que o Délio vai ser tido como um adquirente de boa fé? Não, porque não teve a cautela necessária. E quem contribuiu para isso? Corretor, que não teve a cautela e prudência de verificar o negócio jurídico, de conferir, de orientar, de avisar. Aí você fala, mas será que existe? Existe. Olha, ainda ontem eu tenho um defeito, não sei se isso é defeito, né? Eu acho que é. Eu, nos meus momentos que eu estou na frente do NOT pesquisando, trabalhando, fazendo alguma defesa, alguma coisa, ou alguma inicial, ou manifestação, eu canso de ficar escrevendo ali, eu entro no Jus Brasil. E aí fico abrindo uma jurisprudência lá e leio a ementa. Volto para o serviço, abro outro. Ontem eu li uma decisão recente sobre esse caso. Esse exemplo da fazenda que eu estou dando não é o Galiani verdadeiro, é o Galiani falso. O cara doou para o filho a fazenda foi vendida. Depois de 5 anos que o comprador estava na posse da fazenda, ele recebe um mandado de reivindicatório do pai que doou, porque o filho morreu. Como é que fica? Sabe o que sobrou para o comprador? Ele teve que desocupar a fazenda. Eu falo tão alto que eu esqueço do microfone. Ele teve que desocupar a fazenda. Restou a ele entrar com uma ação de indenização para quem vendeu e contra o corretor. É o risco que nós corremos. E essa cautela e prudência a gente tem que ter. Vou mais longe. A Lei 7.433, ela passou a existir, implementada pelo Decreto 93.240. Por quê? Antes da vigência dessa lei, vocês já ouviram falar, é claro que já ouviram falar na tal da fraude à execução ou da fraude contra credores. Precisava-se de provar o consilium fraudis. O que é isso? A má-fé do adquirente e do vendedor
em trazer prejuízo aos credores. Galiani está devendo 2 milhões de reais. Aí eu chego para você, vamos fazer negócio? Eu tenho uma fazenda no Mato Grosso, eu estou vendendo por 5, mas eu tenho que pagar 2 milhões, a gente faz uma escritura de venda e compra para você por 1,5 milhão, você toma posse, fica lá, ou a gente faz em seguida um contrato de arrendamento para mim. E isso tinha que ser provado, para que o concílio fraude se perpetuasse e o negócio fosse anulado, ou que o negócio não fosse anulado, mas fosse mantido, tinha que provar a boa-fé. Aí veio a Lei 7.433, regulamentada pelo Decreto 93.240, que passou a exigir a obrigatoriedade de apresentar todas as certidões. E eu tenho visto, aí na prática, que às vezes os negócios são feitos onde se pega só a certidão atualizada da matrícula do imóvel e a certidão negativa municipal de tributos e coloca lá no contrato uma cláusula que o vendedor se compromete no prazo de 30 dias ou 60 dias ou por ocasião da outorga da escritura definitiva a apresentar as certidões exigidas pela Lei 7.433. Uai, se o vendedor já tiver com a vida estuporada de ações comprometendo o patrimônio dele, o que vai adiantar apresentar lá na frente? Tem que ser agora. Ah, mas vai gastar R$1.000, que gaste 2.000, gente. E o corretor é responsável solidário e pode ser penalizado civil, criminalmente e administrativamente por isso. E eu falo para vocês sem medo de estar errado. Vários e diversos contratos passam pela minha mão, às vezes com a assinatura do corretor como testemunha do negócio, onde as certidões não são apresentadas, remetem à apresentação das certidões lá na frente. E a lei não permite que não apresente. Por quê? Se eu, comprador, exigir do vendedor todas as certidões e o corretor teve a cautela de correr atrás, de orientar o comprador, o vendedor, da importância e da necessidade, e amanhã ou depois vem alguma ação para tentar anular essa transação, se eu tomei essa cautela, eu sou um adquirente de boa-fé, eu tenho o direito de ficar com o imóvel. Tive um caso na Justiça Federal. Não vou citar nome, porque eu tenho certeza que vocês conhecem a pessoa. Comprou uma propriedade rural e teve a cautela de tirar todas as certidões. Só que o cartorário que elaborou a escritura na época, não é nenhum desses que estão na ativa aqui hoje, tá? Fez a escritura, ele falou que foram apresentadas as certidões, mas não especificou. E colocou uma cláusula na escritura, que as partes se responsabilizam civil e criminalmente pela não apresentação das demais certidões. E o meu cliente espertão, o que ele fez? Ele pegou a escritura, ele segurou todas as certidões negativas e colocou dentro da escritura. A União Federal veio lá e, pimba, pediu para o juiz declarar fraude daquela transação. O juiz declarou. Eu entrei com embargos de terceiro. E provei que meu cliente era um adquirente de boa-fé. E meu cliente ficou com o imóvel. O vendedor foi condenado a indenizar a União Federal por um dinheiro violento. Então, essa cautela aqui vocês têm que ter. É a mesma coisa, gente, que olha, aí eu vou pedir ajuda para o meu colega, se eu falar besteira aqui. Elementos do negócio jurídico. Elementos essenciais do negócio jurídico. Objeto lícito. Forma prescrita ou não proibida em lei. Manifestação de vontade. Estou cansado de ler jurisprudência no Jus Brasil todo dia, de contratos que são feitos com intermediação de corretor. O cara paga 1 milhão no imóvel, ele dá 100 mil de entrada e o resto ele vai fazer um financiamento no banco e o banco não aparece no contrato. Ué, como é que você vai celebrar um contrato envolvendo uma instituição financeira que do contrato não aparece? Ele não está lá, o banco deu de acordo. E faz, e vocês têm certeza que vocês estão cansados de pegar contrato semelhante ao que eu estou falando na mão. E todos os dias, entra no site do Tribunal de Justiça Jurisprudência, você vai ver uma infinidade de decisões. Eu até vou comentar
porém eu preciso de dar mais uma lida. Eu li uma decisão do STJ recentemente, que esse contrato pode ser considerado válido, se der problema entre as partes. Porém, ele tem que ser rescindido. Eu comprei o imóvel por R$1 milhão, dei 200 mil de entrada e o restante colocou-se uma cláusula lá que o contrato que vai ser pago com financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Aí o camarada vai lá na Caixa, a Caixa faz 1 quilômetro de exigência e ele não atende um dos requisitos. Ele vai conseguir o financiamento? Não vai. Como é que fica o jurídico? E o Código Civil de 2002, o compromisso particular de venda e compra é um pré-contrato definitivo, ele pode ser inclusive registrado, ele gera direito real. E as consequências disso? Se cabe a mim, que é corretor, prestar espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. É a mesma coisa, gente. E aí eu vou partir para um outro lado, que isso não tem nem a ver com o aspecto jurídico. A gente, às vezes, na intermediação do negócio, a gente vai lá, o Galiani chamou o corretor, estou vendendo essa casa, preciso de vender, porque eu estou querendo pagar umas dívidas, ou preciso de vender porque eu quero comprar um outro imóvel. Aí você, esperto, corretor experiente, chega lá no fundo e vê 3 trincos na parede. Galiani, dá um jeitinho de esconder esses trincos aí, cobre esses trincos, manda pintar a parede, passar uma massa, e você sabe desse vício de construção. Ignora, põe à venda, trabalha, atua, 3, 4 meses depois, olha os trincos na parede aparecendo. Será que você, corretor, pode ser responsabilizado por isso, ou é o proprietário que está vendendo? Você, corretor, artigo 723 do Código Civil Brasileiro. Eu não preciso, como comprador, ficar pedindo para você orientações do que eu tenho ou que eu não tenho que fazer. É função do corretor. Olha, eu tenho esse imóvel para vender, negativamente não tem nada na prefeitura, negativamente lá no cartório também não tem nada, não tem disponibilidade, não tem nada, mas a gente tem que gastar R$1.000 e poucos com certidões que temos que providenciar para depois fazer o negócio jurídico. E às vezes o que eu vejo na prática, no desespero da gente ganhar os honorários da gente, a gente antecipa e faz até o contrato. Olha um caso que eu tive recentemente. Eu estou fazendo questão de contar esses casos, não é crítica, é apenas para que você fique esperto, porque às vezes no auge de fazer um negócio maravilhoso, né? Puxa, aqui eu vou ganhar tanto, vamos à luta, vamos não sei o quê. Olha um caso que eu tive, meu cliente resolveu comprar um apartamento na cidade de São Paulo, passando com a esposa lá na Avenida Paulista, viu lá, vende-se, veio embora para Prudente e ligou para o corretor, prédio novo, onde demoliu-se um prédio antigo, segundo ele, e construiu um prédio novo. Ligou para o corretor. O corretor falou, não, sem problema, vamos correr atrás sim, vamos ver para você, só que olha, eu estou te mandando um documento aí, assina para mim esse documento. Aí depois eu te mando o contrato. Ele pegou o documento e levou para mim. Sabe o que ele estava assinando? Um instrumento particular de venda e compra do apartamento, onde ele já assumia a obrigação de pagar tantos R$1.000, envolvendo nesses tantos R$1.000 a comissão do corretor. Isso está certo? Esse procedimento está correto? Não está. Então não é crítica, tá? Eu estou só comentando para vocês verem que a experiência da profissão traz fatos para a gente que acaba sendo desesperador. Porque você já pensou? O negócio é efetivado, depois da zebra. E aí, o corretor, será que vai ter que devolver a comissão? O que vocês acham? Vai ter que devolver a comissão. E se o negócio for desfeito por ociosidade do corretor, como ociosidade, Galiani? O corretor tem a obrigação legal de passar para o vendedor todas as informações do negócio, do que pode acontecer e do que não pode. E para o comprador,
todas as informações, dentre elas, as exigências da Lei 7.433, regulamentada pelo Decreto 93.240, porque a lei não diz, as partes podem se responsabilizar pela apresentação das certidões no futuro, e a gente está cansado de ver a escritura pública de venda e compra sendo lavrada, inclusive na atualidade, que se coloca uma cláusula que as partes dispensaram a apresentação das certidões. Tudo bem, são amigos, se conhecem. Eu não vou querer as certidões negativas do Alberico, porque o cara é gente fina, é meu amigo, quantos anos eu conheço? Mas e se der problema depois? E tem um corretor envolvido no negócio. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor, na prestação de serviço ao cliente, todo acerca da segurança, sob pena de responder por perdas e danos. Mas que perdas e danos é essa? Eu fiz um negócio que vai ser desfeito. Dei 500 mil para o vendedor. O negócio vai ter que ser desfeito porque eu não tenho condições de manter, porque eu vou perder o imóvel. O corretor vai responder dano material e dano moral. Porque agir por ociosidade, por dolo, por culpa, dá direito a dano moral. Eu tô ofendendo a honra subjetiva do cidadão, porque eu estou deixando de dar as informações necessárias. É mais ou menos igual o cara que namora a moça 10 anos com a promessa de casamento. Meu bem, nós vamos se casar, primeiro eu vou comprar uma casa, olha, você não se preocupa, eu vou fazer uma faculdade. Aí a moça fica toda eufórica, faz o enxoval, hoje não tem mais isso, né? Mas na minha época de mocinho tinha. Faz o enxoval, 2, 3 meses antes do dia que ele falou para ela que eles iam se casar, ele chega para ela, meu bem, eu acho que eu não gosto mais de você, eu não quero mais, estou indo embora. Dá dano moral. Qualquer lesão à honra, hoje, dá dano moral. E o corretor pode responder por isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. Tá? Artigo 724, senão vai ficar muito tarde e aí eu não consigo falar da outra parte. A remuneração do corretor, se não tiver fixada em lei nem ajustada nessa parte, será atribuída segundo a natureza do negócio e os usos locais. Sobre a remuneração do corretor, quando eu sou procurado para me manifestar sobre isso, se não tiver documento escrito, eu sei que, às vezes, a gente tem que declarar na Receita Federal. Se você coloca que a transação foi realizada por você, corretor, e esse documento chegar na Receita Federal, você vai ter que pagar imposto de renda. Mas é necessário para que você não corra o risco de não receber. E, salvo engano da minha parte, para ser preciso, eu acho que foi a lei do distrato. A lei do distrato que veio trazer essa modificação da necessidade de se colocar no compromisso de venda e compra o nome do corretor. Eu não estou usando o palitinho aqui porque ele está me atrapalhando lá, tá? A remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda este que não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Então, olha, fez o negócio está pronto, mas as partes se arrependeram, e você cumpriu religiosamente, você tem direito à comissão do corretor, tem e ganha. Só que é muito complicado o judiciário. Não sei se aqui dentro tem algum promotor ou algum juiz, se tiver, atual ou ex, me desculpe, mas é complicado. Porque você vê casos em que o corretor de imóveis não tem documento escrito, ele vai lá e prova para o testemunha que ele intermediou o negócio e ele ganha o direito. Você vê casos que tudo isso aconteceu e não ganha. E não adianta recorrer, porque não vai modificar. Por isso que eu falo para vocês a necessidade do documento escrito. É preciso escrever, para deixar documentado que você trabalhou. Aqui eu trouxe para vocês alguma jurisprudência sobre o corretagem, mas eu não vou falar, senão a gente não consegue passar a segunda parte, eu estou falando demais. Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, porém, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. Isso é comum acontecer, viu? Você, às vezes, aproxima o comprador do vendedor, faz todas as tratativas, aí, não vamos fazer negócio agora, deixa para depois. Dali 3, 4 meses, você fica sabendo que o cara comprou o imóvel. E
por conta do seu trabalho. Você pode ir na justiça batalhar que você consegue receber. Aqui é a respeito daquilo que eu já falei sobre o corretor, aí dando exemplo do corretor e outros que não eram corretores, mas aqui a lei está dizendo, olha, se você corretor fazer a comissão é devida e dividida em partes iguais, todos salvos se pactuarem ao contrário, né? Mas aí tem que ter um contrato escrito, verbalmente não adianta. Os preceitos sobre a corretagem constante desse código não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial. O contrato de corretagem foi previsto somente no Código de 2002, o Código de 2006 nada falava. Hoje esse contrato é típico e nominado e deve ser utilizado em todos os negócios de transação imobiliária em que um corretor esteja envolvido, ou até mesmo para assegurar direitos, obrigações e futura responsabilidade. A responsabilidade do corretor. Qual é a responsabilidade do corretor? A responsabilidade exprime na obrigação de responder alguma coisa, ou seja, a obrigação de satisfazer ou executar um ato jurídico que lhe foi incumbido. Se ele não cumprir a prestação, ele pode ser responsabilizado. É o dever jurídico de cumprir aquilo que foi estabelecido. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, por ociosidade, a gente não cumpre exatamente aquilo que nos foi atribuído, e aí a gente vai responder por isso. E a responsabilidade do corretor, ela é subjetiva, ela não é objetiva. Tem que ser provado que o corretor agiu com dolo, agiu com culpa, foi ocioso, não teve as cautelas necessárias. Se ele não tiver as cautelas necessárias, aí ele vai responder pelo dano. Agora, se ele teve as cautelas necessárias e algum prejuízo veio que não foi por culpa do corretor, não há que se falar em responsabilidade. Tá? A responsabilidade gera obrigação, encargo, dever, compromisso, sanção e imposição daquelas penalidades estabelecidas na Lei 6.530. Ele responde perante o Conselho Regional, delegacias, sindicatos e por aí em diante. É uma responsabilidade extracontratual, porque ele responde pelos atos e fatos praticados por negligência, imprudência ou imperícia, agindo ou não com culpa. Tá? Agora é diferente. A responsabilidade contratual, você faz um contrato com o vendedor, onde você estabelece todas as regras, inclusive um compromisso de vender num determinado prazo, sob pena disso, sob pena daquilo. Aí a responsabilidade é contratual, aí a responsabilidade é objetiva, porque é o descumprimento do contrato. Aí não há que se falar em provar culpa ou não. Descumprir o contrato vai responder. Além da responsabilidade penal ou criminal, que estende-se à obrigação de sofrer o castigo, ou seja, incorrer nas sanções penais impostas ao agente do fato ou omissão. E no condomínio nós temos o artigo 65 e 66, que eu já comentei com vocês que o corretor é responsável, nós temos a lei do loteamento. Finalmente, o corretor de imóveis é um prestador de serviço. E sobre a atividade do corretor em si, o Código de Defesa do Consumidor. Atenção para isso, viu, gente? Atenção para isso. E a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, e aí inclui o advogado, inclui a gente também, porque nós somos prestadores de serviço, mediante a verificação de culpa, responsabilidade subjetiva. E ainda, o artigo 14, lá no caso das imobiliárias prestadoras de serviço, sua responsabilidade é objetiva, porque enquanto pessoa jurídica ela é obrigada a formalizar um contrato da transação. Então, a responsabilidade dela é objetiva e independe de culpa. Terminamos esse momento que foi demorado demais. Eu tentei fazer de uma forma, você muda para mim do outro, resumir o máximo, o que eu falei para vocês, 3, 4, 5 horas a gente falaria aqui. Vamos colocar lá da locação. Berico, 1 hora não... Vai passar um pouquinho, tá? Vou procurar ser... eu vou falar só do contrato de locação. Essa segunda parte aí é um outro assunto de uma aula que eu dei, e nós não vamos tratar disso aqui hoje, porque senão aí a gente não sai daqui antes da meia-noite. O que é um contrato de locação? É verdade, estou falando sério, o assunto é gostoso. E aí a gente começa a falar e cansa para vocês que estão aí sentados de ouvir. Cessão temporária do uso e gozo de prédios sem transferência da propriedade, por determinado prazo, mediante uma remuneração.
é um contrato sinalagmático, ou seja, ele estabelece reciprocidade de direitos e obrigações. Ele é oneroso, porque tem consensual, tem que ter consentimento de todas as partes envolvidas, locador, representado pelo corretor, locatário, representado, se for com procuração com poderes específicos. Você não pode fazer um contrato de locação com o Galiani com uma procuraçãozinha, alguém representando ele, sem dizer, olha, poderes específicos para firmar o contrato de locação. Mas geralmente não se faz assim, geralmente é tudo pessoal, né? O locatário assina por ali em diante. É de execução continuada, isto é, sobrevive com a persistência da obrigação, apesar de ocorrerem soluções periódicas, contrato vigora por 30 meses. Locação residencial, 30 meses. Venceu o prazo de 30 meses, você precisa de fazer um novo contrato escrito? Não. A lei diz, continua vigorando nas mesmas cláusulas e condições pactuadas, porém, por prazo indeterminado, que aí nasce a chamada denúncia vazia. Eu notifico o inquilino para desocupar, se não desocupar, eu tiro ele do imóvel sem necessidade de dizer por que eu quero. Tá? A rescisão desse contrato se dá consensualmente entre as partes ou judicialmente. O Galiani chega lá no Alfredo, eu aluguei o imóvel, mas eu não quero ficar mais. Não tem problema, Galiani. Perfeito, só que vamos pagar multa, né? Existe uma multa. O proprietário nunca pode exigir a devolução do imóvel enquanto estiver vigorando por prazo determinado. Mas o inquilino sempre poderá devolver, desde que ele pague a multa pactuada. E tem mais. Se não notificar 30 dias com antecedência da desocupação, além da multa tem direito a um aluguel. Vocês sabiam disso? Tem muita imobiliária que não cobra esse um aluguel do inquilino, só cobra a multa. Está deixando de ganhar dinheiro, precisa de cobrar. Ou judicialmente, né? Ação de despejo por falta de pagamento, ação de despejo por infração contratual, ação de despejo por infração à lei. Ah, mas quando? Por infração à lei? Opa! E o direito de vizinhança? Você tem um inquilino lá que ele perturba 24 horas por dia todo mundo. Ele infringe o contrato, porque no contrato você tem que colocar a lei do direito de vizinhança, tem que respeitar. E infringe a lei. O que mais? A lei da locação prevê mais de uma modalidade. Locação residencial ajustada por escrito por prazo igual, superior a 30 meses. Aqui eu quero fazer uma observação, vocês são expertos nisso. Mas atenção, não se faz contrato de locação residencial, na minha opinião, por menos de 30 meses. Por quê? Se for abaixo de 30 meses, a locação passa a vigorar por prazo indeterminado e você só pode tirar o inquilino depois de 5 anos por falta de pagamento ou por infração contratual ou por mútuo acordo. E às vezes eu me deparo com um contrato de locação de 1 ano. Não pode, gente. Quando eu falo não pode, eu estou falando isso em benefício de vocês, corretores. Por que que não pode? Depois não consegue reaver o imóvel. E aí, será que pode sobrar algum problema para o corretor? Pode. Claro que pode. Olha o artigo 723 do Código Civil. Você tinha a obrigação de orientar o proprietário, olha, você tem que fazer por 30 meses. É melhor você ter um inquilino por 30 meses, daqui 30 meses você tirar ele sem a necessidade de muitas providências, do que você fazer por 1 ano e não tirar. Você já pensou? Aquele inquilino que todo dia, 2, 3, que tem que pagar o aluguel, liga na imobiliária, aguenta as pontas aí porque eu estou apertado. Esse mês eu não vou pagar hoje, amanhã eu pago. Não tem problema, você paga quando você quiser, mas tem que pagar com multa, juros e correção. Mas o cara não quer pagar multa, o cara não quer pagar juros, não quer pagar correção, ele quer pagar o aluguel que venceu há 10 dias atrás com o valor do aluguel. Esse inquilino é interessante para você? Não é. Tem que tirar, e você vai tirar ele de que jeito? Artigo 46. A locação residencial ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, prorroga-se automaticamente, somente podendo ser retomado e tal. Artigo 48, locação para a temporada, por determinado tempo, por prazo não superior a 90 dias. A locação para a temporada, esteja ou não mobiliado, você pode se fazer pelo prazo que você quiser.
Pode alugar por um dia, pode alugar por 2 dias, pode alugar por 3 dias, por 1 mês, por 2 meses, é alocação para a temporada. E não precisa de garantia nenhuma. A única exigência, e aí a gente tem que se resguardar, é que na locação para a temporada você pode cobrar antecipadamente o aluguel. Nas outras locações, não, porque caracteriza contravenção penal. E aí você, corretor, que intermediou a locação, não só vai incidir numa contravenção penal, como você vai cair lá nas regras do artigo 723, se a pessoa quiser tomar alguma providência. Que mais? Decorrido 30 dias após vencido o contrato, denúncia vazia, aqui eu não preciso de falar, eu vou para as garantias. Aqui a locação não residencial ou que não muda, né? A lei mudou, mas a gente não muda, a gente ainda continua falando locação comercial, mas o termo jurídico correto é locação não residencial. Também pode ser feita por qualquer tempo, vencido o prazo, denúncia vazia, tira o inquilino. A renovatória, se você fizer o contrato por 5 anos, a pessoa estiver estabelecendo o seu comércio no mesmo local há 3 anos, cumprindo com todas as obrigações estabelecidas no artigo 71 da lei, tem direito à renovatória. E aí eu faço uma observação. Cuidado com a cláusula de renovação automática. Às vezes a gente coloca na cláusula do prazo, que diz assim: caso o locatário não desocupe o imóvel no prazo de 30 dias, a presente locação prorroga-se automaticamente. O STJ entende que essa cláusula, ela é de renovação automática, não há necessidade da renovatória e o proprietário não tira o inquilino, viu, gente? Não tira o inquilino, você não vai achar juiz que vai julgar a favor do proprietário. Por quê? Porque há um entendimento que, ainda que a lei não disponha sobre a renovação automática, se as partes pactuaram manifestação de vontade e consentimento, prorroga-se automaticamente. Porém, essa prorrogação não é indefinida. Não é venceu 5 anos, vai mais 5, mais 5, mais 5, não, até mesmo porque é preciso respeitar o direito de propriedade consagrado constitucionalmente. O proprietário tem de usar, fruir e gozar daquilo que é seu. Aí eu sou obrigado a suportar um inquilino 30, 40 anos dentro do meu imóvel? Não. 5, renova por mais 5. Se você não quiser, você tem o direito de tirar. Uma coisa que precisa de tomar cuidado também é a alocação de imóveis para hospitais, unidades sanitárias, oficiais, asilos e estabelecimentos de ensino. Isso aí você não tira um inquilino fácil, viu? Somente se incidir nas regras do artigo 9º. Caso contrário, nem denúncia vazia cabe. Então, vai alugar para um hospital, vai alugar para uma escola particular, tem que tomar cuidado, muita cautela. E outra coisa que a lei trata de forma diferente é a alocação para shopping center. Aplica-se subsidiariamente a lei da locação, mas as regras gerais estabelecidas pelas partes, respeitando-se o Código Civil e legislação especial. Se a locação for por prazo superior a 10 anos, é necessário a vênia conjugal. Então, eu vou lá, alugo o imóvel como pessoa física por 15 anos. Sou casado, é preciso ter o de acordo da minha esposa nesse contrato, sob pena dele ser declarado anulável, não nulo, anulável. Nulidade é uma coisa, anulabilidade é outra coisa. Por fim, já falei isso aí também, estou resumindo para poder não tomar muito tempo. Agora vamos entrar nisso aqui para encerrar o nosso assunto. O artigo 37, falo tão alto que eu esqueço do microfone, viu? Desculpa, gente. O artigo 37 diz assim: no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de, atenção, de garantia. Garantia se presta para quê? Se eu me tornar inadimplente, a garantia vai cobrir a minha inadimplência. Caução é uma modalidade. Nós temos a caução em móveis e a caução em imóveis. Se for móveis, eu preciso de registrar o contrato em títulos e documentos, para que tenha conhecimento de terceiro. Se for automóvel, eu tenho que levar o conhecimento do Detran, averbar essa situação. Se for imóvel, no registro de imóveis. E aí, vou trazer um fato que me surpreendeu. Eu já orientei muitos clientes a pegar uma caução. O inquilino tem vários imóveis, veio de fora, mas ele precisa de morar imprudente.
e tem imóvel, aí eu quero dar o meu imóvel em garantia. E eu sempre achei, pensei e acreditei que a caução imobiliária poderia impedir a venda e compra. Mas o STJ veio e falou, opa, não impede. Eu posso vender o imóvel. Porém, o problema não está em eu vender o imóvel, está na coragem de quem comprou, sabendo que aquele imóvel foi dado em caução, mas não impede. Então é uma garantia que a gente tem que pensar. Inclusive nós tivemos um caso, né, Alfredo, lembra? Nós tivemos um caso que eu orientei o Alfredo a pegar o imóvel como caução, lá no Fritar dos Ovos, e o imóvel foi vendido. Eu não me lembro direito o que nós resolvemos, mas eu acho que nós saímos por cima, né? Resolvemos de boa, né? Fiança. Eita, aqui é onde mora o perigo, entre aspas. Por quê? Fiança pessoal. Aí cabe ao corretor ter a cautela de verificar a capacidade financeira de quem vai ser fiador. Tem patrimônio? Como é que eu vou saber se tem patrimônio? Certidões expedidas pelo registro de imóveis, cópia do imposto de renda, cópia da folha de pagamento do cidadão. Posso? Pode. Pode. Tenho direito de exigir do fiador que ele demonstre que ele vai ter capacidade de suportar o ônus em caso de inadimplência. Porém, o cuidado que a gente tem que ter, se o fiador for casado, é preciso a concordância da esposa ou do marido. Só que eu também li hoje uma jurisprudência que não é nula mais. Tem Câmara entendendo que a ausência da assinatura da esposa ou do marido numa fiança não é nula, é anulável. Mas a lei diz que é nula, é anulável. E que a parte que assinou assume a responsabilidade. Mas eu ainda continuo orientando e dizendo, vai ser fiador, veja a capacidade financeira do cara, é casado, pega a concordância da esposa ou do marido. Mas e se o fiador, na hora de assinar o contrato, mentiu para você? Falou, não, eu sou solteiro. E tem muita gente aí que vive em união estável que se apresenta como solteiro. Ou porque não quer assumir a união, e união estável hoje é como se fosse casamento. A união estável equivale ao regime da comunhão parcial de bens. Todos os bens adquiridos na constância da união se comunica, e a esposa tem direito dos bens particulares à herança e meação como viúva. Mas tem muita gente que se apresenta, eu sou solteira, não sou casada. E aí, como é que fica? Como é que fica? A fiança vai ser mantida se lá na frente, de repente, descobre que ela é casada, que ele é casado? Li hoje uma jurisprudência, vai ser mantida. Vai ser mantida, porque o negócio jurídico foi celebrado de uma forma que houve uma enganação, houve uma mentira da pessoa que quis ser fiadora, e ela não pode, por isso a fiança ser anulada. Mas aí tem que provar. Aí vai depender de uma ação declaratória em juízo para provar que ela mentiu. E aí vem a nossa preocupação, gente. E a cautela e a prudência que nós temos que ter? Pessoa fala que é solteira, mas entra na imobiliária de mão dada, abraçado, meu amor, namorado. Vai, você, corretor de imóveis, antes de formalizar em definitivo o contrato, você pode fiscalizar, averiguar, se informar, para saber se realmente a pessoa é casada ou não. Aí você resolve passar na frente da casa do fiador no final do solteiro. Aí para o carro, desce ele, a mulher e 5 molequinhos. É solteiro, gente? Sabe? Então são coisas que eu disse agora há pouco, de ver coisas que às vezes o cliente não fala. Seguro fiança locatícia. Vou para a seção fiduciária de cotas do fundo de investimento primeiro. A seção fiduciária de cotas de fundo de investimento é uma modalidade de garantia que na prática quase não se usa. É regulada pela Comissão de Bolsas e Valores, em que você pode dar em garantia num contrato de locação determinadas cotas de um investimento que você tem. Não funciona. Na prática aí,
eu estou para dizer que vocês aqui são testemunha disso. Quem de vocês algum dia pegou em garantia num contrato de locação cota do fundo de investimento? Acho que ninguém, né? Não funciona. E dentro da caução, ainda esqueci de falar, nós temos os títulos de capitalização, né? Que isso é muito bom, título de capitalização, porque o cara se tornou inadimplente lá, ou saiu do imóvel, deixou um monte de reparo, se o título cobrir, você vai receber. Mas agora nós vamos passar aqui para a moda atual. Seguro fiança locatícia. Antes de falar do seguro fiança locatícia, só quero deixar uma observação, que todas as garantias estabelecidas no artigo 37 da lei, elas vão até o fim da locação, mesmo que ela vigore por prazo indeterminado com a efetiva entrega da posse do imóvel. Inquilino abandonou o imóvel, ficou devendo um monte, não entregou a chave, você entra com ação de despejo por falta de pagamento acumulado com cobrança. E aí? Enquanto a posse, ainda que ele não esteja de fato exercendo no local, estiver na pessoa do locatário, ele é responsável, o fiador, por todas as despesas, inclusive o inquilino. Tá? Essa garantia se estende. E isso é também no seguro fiança locatícia, que é a moda hoje. É a moda. E muito boa. Muito boa. Não é ruim seguro fiança locatícia. Porque, poxa, eu não quero apresentar nenhum fiador, eu não tenho nada para dar em garantia. E preciso de alugar um imóvel, não vou pedir para o meu compadre ou compadre, vai ser meu fiador, eu preciso... Não, eu tenho à minha disposição o seguro fiança. Deixa eu ver se está aqui. Não, aí já nós vamos se alongar, não é, isso aí eu não quero falar para vocês. Você me coloca aquele documento seguro fiança? Nós estamos encerrando, viu, gente? O seguro fiança, ele é estabelecido por uma circular da SUSEP, onde estabelece as regras para a seguradora, você poder contratar com a seguradora o seguro fiança. A cobertura, a regra geral, é só para os aluguéis, mas a circular 671 de 1º de agosto de 2022, ela abre uma possibilidade de que esse seguro fiança se estenda também até o dano do imóvel. Os danos provocados. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu não vou passar essa parte, eu vou falar o conhecimento que eu tenho de forma resumida, senão vai ficar muito tarde, tá bom? Estou pensando em vocês, não é por mim não, porque eu estou tão empolgado aqui que eu vou até tarde. Se você colocar, a seguradora colocar e no contrato de locação estabelecer e amarrar os dois, porque o contrato de seguro fiança é acessório do contrato de locação, não é o principal. O seguro fiança é garantia, não é pagamento imediato. Não é pagamento imediato. E a lei, essa circular é muito clara, você precisa de avisar a seguradora quando a inadimplência acontece, o primeiro momento da inadimplência, e até o último, cujo sinistro se caracteriza, por quê? Por que se caracteriza? Vou ter que pegar a instrução aqui, porque é muita coisa. Pela decretação do despejo. Quando se decreta o despejo com sentença judicial, aí nasce o direito do proprietário do imóvel receber da seguradora. A lei não fala em pagamento antecipado. Pelo abandono do imóvel. Então, abandonou o imóvel. Você foi lá e comunicou na qualidade de administrador do imóvel para a seguradora, o imóvel foi abandonado, o cara saiu devendo 3 meses de aluguel, devendo água, luz, com problemas no imóvel, fez avaliação, mandou fazer um laudo técnico para ver os problemas, seguradora, uma vez comunicado, o sinistro, isso é o sinistro, o abandono do imóvel ou a decretação do despejo judicial, aí sim é o sinistro, 30 dias para te pagar. Ou a entrega das chaves. O cara voluntariamente foi lá, olha, eu estou devendo 3, 4 meses, não tenho condições de pagar agora, mas tenho seguro, eu vou te entregar a chave, você vai lá e aciona. Tá? Esse é o seguro fiança, cuja capacidade
para que o locatário seja o segurado, cabe à corretora de seguros e não ao corretor de imóveis. Ela que vai analisar, ela que vai verificar e pode negar, inclusive. Se ela verificar que o pretendente ao seguro não possui a capacidade necessária para poder arcar com o prêmio, ela pode negar, mas ela toma cautela de verificar. O seguro de fiança é muito bom. A única preocupação que eu tenho com o seguro fiança, comentei isso já com alguns clientes, é o seguinte, e aí eu vou jogar a bola para vocês refletirem e pensarem, para numa outra ocasião a gente falar. Eu faço um seguro fiança. A prática parece que no Brasil todo é isso, mas não é o que diz a vossa lei, não é o que diz a lei da SUSEP. Camarada ficou inadimplente, comunico a seguradora, 30 dias a seguradora já me paga. Parece que a prática é essa, não sei se tem alguém de seguradora aqui. A prática é essa. É uma prática que está sendo respeitada, mas não é isso que diz a lei. A lei é muito clara ao dizer o momento do sinistro. Você é obrigado a comunicar, até mesmo porque se você não comunicar à seguradora, o Galiani começou, faz 3 meses que não me paga. A seguradora já tem a obrigação de te repassar? Não, não tem, porque isso não é sinistro, é comunicação do início de sinistro. O sinistro vai ocorrer com ação de despejo por falta de pagamento, acumulado com cobrança de aluguel proposta pelo proprietário, ou pelo abandono do imóvel constatado por você, corretor, que foi lá e vistoriou o imóvel, ou pela entrega das chaves. Aí sim acontece o sinistro, aí sim a corretora tem a obrigação de pagar. Mas qual é a minha preocupação? Vamos imaginar que você entrou com ação de despejo por falta de pagamento, acumulado com cobrança de aluguel, saiu a sentença, você comunicou à corretora, a corretora vai lá e te paga desde a primeira inadimplência. Passou a dever, já tem que comunicar. Se você não comunicar à corretora, você corre o risco da corretora lá na frente falar, não vou te pagar, porque você não comunicou o início do sinistro. E a circular é muito clara, a indenização, ela retroage à data da primeira inadimplência. Retroage. Tá? Mas, decretou o despejo, e o inquilino não saiu. Você comunicou à seguradora, e a seguradora te pagou, mas o seguro já foi pago, não tem mais garantia. E o artigo 40 da lei, aí eu acho que eu vou ter que voltar um pouquinho aqui. O artigo 40 da lei, você volta para mim lá, filha, na locação. O artigo 40 da lei estabelece quando é que o locador pode exigir nova garantia. E no artigo 40 da Lei 8.245, em nenhum momento ela traz o exaurimento do seguro fiança. Mas a circular, ela diz que o proprietário do imóvel pode, se quiser, manter a garantia, porque ela vai se renovando automaticamente enquanto as chaves do imóvel não forem entregues. E o artigo 41 da 8.245 fala que o seguro fiança se estende até a efetiva entrega das chaves do imóvel. O proprietário pode continuar pagando o prêmio. E depois a seguradora faz o desconto. Pode continuar. Isso aqui é circular. Com todo respeito, eu, Galiani, opinião pessoal, não concordo. Ué, eu vou pagar uma garantia para mim mesmo. Eu vou alugar o imóvel para o Alberico, mas eu vou ser o meu fiador mesmo. Eu vou alugar o meu imóvel para o Alberico, mas eu vou dar o meu imóvel e outro imóvel que eu tenho com garantia de mim mesmo. Mas está aqui, está dizendo que pode, e a gente tem que respeitar. Porque a lei, a circular fala que é dessa forma, mas a minha opinião pessoal é de que isso não está tão correto. Mostra para mim, isso é cópia do artigo. Em que lugar aí se encaixaria o seguro fiança como uma modalidade de exaurimento para que o proprietário possa exigir do inquilino um novo fiador sob pena de rescindir o contrato? Só tem um lugarzinho aí que a gente tentaria incluir ainda assim, o locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, morte do fiador. Não é fiança pessoal, então não há que se falar em morte.
ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador declaradas judicialmente. Poderíamos encaixar aí se a seguradora falir. Não vai pagar ninguém. Exauriu o seguro-fiança. Nós temos o direito de, uma vez comprovado, notificar o inquilino para que apresente uma nova garantia dentro daquelas que o artigo 37 fala. Exoneração do fiador não é o caso, fiador. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo, também não é o caso. Desaparecimento dos bens imóveis não é o caso. Desapropriação ou alienação do imóvel não é o caso. Exoneração da garantia constituída por cotas não é o caso. Seguro-fiança não é cotas de fundos. Liquidação e encerramento do fundo de investimento não é o caso. Prorrogação não é o caso. Conclusão, a lei da locação, ela não traz nada dizendo, olha, o seguro-fiança exauriu, você tem o direito de exigir. Até mesmo porque, voltando no exemplo que eu estava dando, sai a sentença, decreto despejo. Nós sabemos que o nosso judiciário está abarrotado de serviço. Imagine você, um único ser humano, para despachar, decidir, julgar 40, 50, 60 mil ações. Imagine você. Essa é a razão do judiciário estar abarrotado de trabalho. Essa é a razão de você entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento e demorar 2, 3, 4 anos. Desculpa, gente, eu acho que vou ficar sem isso aqui. Melhor. Eu falo alto demais e vocês vão ouvir. Acontece, viu? Então, veja bem, é normal essa demora. Aí o seguro-fiança foi lá e cobriu. E o cara não saiu dentro do prazo voluntário que o juiz estabelece de 15 dias. Você tem que entrar com o pedido de cumprimento de sentença, pedir primeiro a intimação para desocupação voluntária e, se não sair em 15 dias, você tem que pedir o despejo forçado. E aí passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 4 meses, passa 5 meses e não tem mais seguro-fiança. Além do que o inquilino também não pagou o prêmio, que é uma das causas do cancelamento do seguro-fiança. A seguradora pode, mas aí vem aqui a SUSEP e fala, olha, o proprietário pode continuar pagando, para não perder a garantia. Então, está na lei. Volto a repetir, é a opinião pessoal do Galiani, não é opinião da prática e do que se tem decidido. Está na lei, tá? Mas pode continuar pagando, que é uma forma que eu acho que as seguradoras encontraram para suprir a brecha da legislação. Porém, é claro e óbvio de que a ação tem que ser, a seguradora tem que intentar com a ação contra o inquilino. Sabe o que eu li hoje? Uma ação de execução de um título de seguro na cidade de São Paulo, em que a seguradora pagou o proprietário do imóvel. E no entendimento dela, já que o inquilino não continuou pagando o prêmio seguro e o proprietário também não, ela pagou indevidamente. Ela tem o direito de receber de volta na inicial da ação. Ela entendeu que ela teria o direito de receber de volta a indenização que ela pagou, porque ela pagou além do período estabelecido pelo contrato. Aí o proprietário do imóvel entrou com embargos à execução, ganhou embargos, e sabe o que disse o juiz? Quem tem a obrigação de pagar o prêmio não é o proprietário do imóvel, é o inquilino. Mas a lei atual aqui fala que o proprietário pode continuar pagando. Então, são coisas que a gente, como advogado, aceita e não aceita, porque a nossa experiência do dia a dia é diferente de vocês. Mas o seguro-fiança hoje é uma modalidade de garantia a melhor que tem. Desde que o inquilino atrasou no cumprimento do pagamento do prêmio, o proprietário continue. Porém, cuidado para você não cair naquela situação do cumprimento de sentença ser demorado e, de repente, o proprietário não pagar e aí vai perder tudo, porque vai ficar no imóvel e vai ficar devendo. Mas a lei, o esclarecimento é que a lei não prevê essa possibilidade.
Quando eu falo em lei, eu estou falando da lei da locação, que é uma lei especial. Mas aqui na SUSEP, ela fala dessa possibilidade. Tá? Ela fala dessa possibilidade. O que mais que eu poderia falar para vocês? Eu estou resumindo, porque já é 8h30 da noite, gente. Bom, eu penso assim. Eu queria falar mais coisa, Alberico, mas é um assunto que não dá para... Aqui não, direito de preferência nós não vamos falar. Para resumir muito, tá? O que eu quero dizer para você, cuidado com a garantia. Não se pode exigir 2 garantias no mesmo contrato. E isso tem acontecido. Estou cansado de pegar contrato de locação onde coloca-se na cláusula: comparece como fiador e garantidor da obrigação fulano e ciclano que declaram ser proprietários dos imóveis tais, dão em garantia. Ué, fiança é pessoal. Eu estou assumindo o compromisso de pagar se você, inquilino, não pagar. Aí coloca-se uma cláusula no contrato que ele tem um monte de bem que ele dá em garantia, você está exigindo dupla fiança. Isso pode ser declarado nulo e você ficar sem garantia nenhuma, muito embora hoje também vi uma decisão do tribunal que nesse caso vai optar pela garantia menos onerosa para o fiador, e aí ela pode ser considerada válida, tá? Mas a dupla garantia dá até processo crime, viu? Contravenção, dá processo crime. Tudo isso, gente, eu estou resumindo para dizer para vocês, atenção para o artigo 723 do Código Civil Brasileiro, porque a gente acha que não. Ah, mas o seguro não tem nada com isso. Tem com isso. E cuidado com a venda casada. Cuidado com a venda casada. Recentemente nós tivemos um caso no escritório que deu zebra. Cuidado com a venda casada. Quando a venda é casada? Quando você induz o inquilino a contratar o seguro na seguradora que você quer. Isso é venda casada. Além de caracterizar ilícito civil, é ilícito penal também. Venda casada. Isso não pode, o Código de Defesa do Consumidor proíbe. Ou seja, todo produto, todo serviço que você condicionar a conclusão dele a um outro serviço ou outro produto de interesse seu, é venda casada. E nós, corretores, temos que tomar muito cuidado nesse sentido. Gente, eu tenho muito mais coisa para falar, Alberico, mas não dá tempo. O assunto é extenso. Por isso que eu brinquei no início com vocês, 3, 4 horas. Eu já me cansei e vocês também estão cansados. Mas são 8h30. Eu acho que a gente pode abrir meia hora para quem quiser fazer alguma pergunta. Se eu souber responder, eu estou à disposição. Eu sei que faltou muita coisa. Se vocês quiserem, eu estou à disposição para um novo dia, um outro dia. Mas não dá para resumir o assunto mais do que eu resumi. Obrigado por enquanto. Pode, quantas o senhor quiser, meu mestre. Obrigado, mestre. Naveguei no oceano das experiências e um dos fatos ocasionou-me profunda temeridade. É a avaliação. Uma que paga muito pouco, que é a responsabilidade. O leigo, quando pede uma avaliação, ele vem com 3 premissas: a estimação, a especulação, e o corretor tem que colocar o preço de mercado. Exarar em contrato, botar o nome da firma e assinar. Aí, esse processo vai passar por 3 crivos: do advogado, do promotor e do juiz. O promotor, para o seu turno, é o fiscal da lei, defensor da sociedade, curador de resíduos. Quando tem menor, eles são capeta, eles não perdoam. E a responsabilidade civil e criminal é total do corretor, e que é um pagamento muito pequeno, e outros querem de graça, não têm a mínima noção que é uma avaliação. Eu tenho profunda temeridade quando tem que realizar uma avaliação. Essa é a minha colocação, mestre. E uma colocação bem feita do Délio. Por quê? Que a avaliação é de grande responsabilidade. Porque você precisa
Eu não sei se eu vou usar o termo correto, porque eu não faço avaliação. Você tem que pegar casos concretos da região, que já ocorreram, para você poder estabelecer o valor. Você tem que ver a segurança do bairro, as obras de infraestrutura do bairro, um monte de fatores para você poder estabelecer o preço. E às vezes, Délio, isso que o senhor falou é a realidade. Às vezes, mesmo você levando 1, 2, 3 laudo de avaliação dentro de um processo, as partes não chegam a um consenso, que aí acaba tendo que fazer uma perícia judicial por outro profissional. Então, é essa a responsabilidade, e de um valor pequeno. Eu, salvo engano, parece que o último caso que eu encaminhei no escritório, foi cobrado do cliente um salário mínimo para fazer o laudo de avaliação de um imóvel de R$1 milhão. Pouca coisa, né? Um salário mínimo tinha que ser mais valorizado. Nesse aspecto, tinha que ser mais valorizado. Só ela deu um sinalzinho lá. O microfone, leva lá. Aquela moça lá do fundo. Realmente, todo laudo de avaliação tem as NBR, normas técnicas brasileiras, que você tem que seguir para fazer a avaliação. Mas sempre, ainda que a NBR estabeleça as regras da avaliação, o valor final é muito subjetivo do corretor. Ele, considerando as normas, ele vai, olha, eu entendo, eu avalio pelo valor de tanto. Por isso que, às vezes, a gente exige mais de um laudo de avaliação. Que mais, gente? Oi, pode falar. Você falou sobre venda casada, na locação. Como que eu posso apresentar para o cliente uma opção de garantia sem que se pague como venda casada? A lei diz o seguinte, que o proprietário pode exigir uma das modalidades de garantia: caução, fiança, cotas do fundo de investimento e seguro-fiança. Se eu sou um corretor, eu perguntaria para o meu inquilino: o que você tem para oferecer de garantia? Eu quero dar um seguro-fiança. Legal, o senhor procura uma seguradora, faça o seu cadastro, que pode ser por telefone, por chat, por e-mail. Uma vez aprovado, o senhor vai me trazer a apólice do seguro, tendo como beneficiário o proprietário do imóvel, que é esse aqui. Eu faria isso. A partir do momento que eu falo, olha, você vai lá na seguradora tal e faça o contrato e traga para mim. Tá? Isso pode caracterizar uma venda casada, porque você já está indicando o prestador de serviço que você quer que ele faça o seguro. Isso não pode, o Código de Defesa do Consumidor proíbe. Então é uma situação delicada, porque a gente sabe, numa cidade como Presidente Prudente, e não só em Presidente Prudente, em grandes metrópoles aí, existem as parcerias dos administradores imobiliários com as seguradoras, só que nós precisamos saber conduzir essa situação, porque se caracterizar uma venda casada vai dar problema. Nós podemos cair lá na regra do artigo 723. E quando isso dá uma venda casada? A própria prova documental que se faz, que se celebra, é prova da venda casada. Uma coisa é você chegar para o Galiani: Galiani, o que você quer dar de garantia? Eu vou fazer um seguro-fiança. Legal, olha, então está aqui os dados do proprietário do imóvel, você vai até uma seguradora da sua confiança e contrata o seguro e me traga a apólice. Outra coisa é você conduzir toda a situação, inclusive a ficha cadastral do locatário, o encaminhamento para a seguradora, o contrato de locação para a seguradora vistoriar e dar um visto embaixo. Está aprovado a venda casada, não tem como. Então, você entendeu a forma diferente de como se conduz, de como se coloca. Eu já cheguei a ver contrato de locação, que a seguradora dá o visto.
no contrato de locação. Por que a seguradora tem que dar o visto no contrato de locação? É uma garantia, gente. A garantia é um acessório do principal, que é o contrato de locação. Não tem que a seguradora dar visto. Eu já cheguei a ter casos na minha mão que a seguradora que fez o contrato de locação para a imobiliária. Está errado. Aí caracteriza a venda casada, você está entendendo? Dessas seguradoras que você comentou atualmente, a maioria delas, quem faz o cadastro é o corretor ou a imobiliária. Não é o inquilino que vai atrás. Então é errado, e por isso que caracteriza a venda casada. Você tem que fazer o cadastro da locação, regido por lei especial. A partir do momento que você interfere no cadastro junto à seguradora, você está induzindo o inquilino, que não é o seu cliente é o proprietário do imóvel, não é um inquilino, tá? A fazer o seguro onde você quer. Se ele prova, dá problema. Entendeu? Uma outra dúvida. Eu posso colocar uma cláusula no contrato onde diz que se o inquilino não cumprir com o pagamento do prêmio, isso se enquadra em quebra contratual? Ele não ofereceu uma outra garantia? Não, o contrato de seguro, todo contrato de seguro já tem uma cláusula que o não pagamento do prêmio implica na quebra da apólice do seguro. Porém, essa norma aqui da SUSESP 671, ela tem uma coisa que a legislação infraconstitucional não fala, que nesse caso o inquilino para de pagar, o proprietário, para manter a garantia, pode continuar pagando. Não deve, pode continuar pagando, é diferente, porque é garantia, é o que eu falei agora há pouco. Eu sou proprietário e eu vou garantir um contrato para um terceiro, para mim mesmo, isso não existe. Mas se eu não pagar, eu perco a garantia, então é preferível pagar. Sim, mas é o que a SUSESP fez aqui. A SUSESP colocou aqui aquilo que a lei federal não fala. E a SUSESP é um órgão fiscalizador, é um órgão regulamentador dos seguros. Então a gente tem que respeitar. Mas eu penso que um questionamento jurídico dentro de um processo judicial, o inquilino sai por cima aqui, viu, gente? Por quê? Só para concluir diante da sua fala. Cumprimento de sentença. O seguro já está pago. Ou ação de despejo por falta de pagamento de forma meia que atrasada. O seguro já está pago. O que diz a lei da locação? O inquilino tem o direito de purgar a mora uma única vez. Se ele purgar a mora, a segunda vez ele vai ser despejado. Aí foi lá, entrou com a ação de despejo, a seguradora pagou. Está paga a dívida. Foi purgada a mora. Aí o inquilino vai lá, faz uma defesa bem feitinha, mostra que a dívida já está paga, que ele não pode ser condenado para pagar uma dívida já paga. E aí? Analisa isso, reflete isso comigo. Então há um conflito de normas aí, de entendimento. Uai, se eu posso purgar a mora e continuar no imóvel, mas aí a seguradora vai lá e pagou o seguro fiança para mim, eu não estou devendo mais nada. O locador apenas não tem garantia, que a lei, o artigo 40 da lei não fala. Como é que eu devo fazer? Mas eu digo para você como é que você deve fazer. Exauriu o seguro fiança. E a ação está lá. E o proprietário não pagou. Você pode tomar uma outra providência. Notifica o locatário para que providencie no prazo de X dias uma nova garantia, sob pena dele não fazendo isso incidir o quê? Em descumprimento de obrigação legal e contratual, infração contratual. Então, além da ação de despejo, entra com outra ação contra ele. Ação por infração contratual. E pede a liminar, mostrando que ele já está inadimplente, que já foi pago, mas ele se recusa a sair do imóvel. Eu acredito que o juiz vai dar a liminar. Essa situação é complicada, viu, gente? E o gostoso do direito imobiliário é que você aprende ele no dia a dia, né? Que não se tem isso no banco de uma faculdade. Muito embora eu tive a experiência, eu lecionei 6 anos lá no Oeste, dei aula de Direito Civil para o primeiro ano e dei aula de Direito Imobiliário para o pessoal do 9º termo durante 2 anos. Eu tenho uma experiência de vida e aprendi, a minha escola foi o primeiro registro de imóveis de Presidente Prudente e a minha curiosidade no dia a dia. Mas, para concluir, porque está todo mundo cansado, muito obrigado pela vossa presença. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda para a gente
lá para o escritório, eu vou responder de coração. O nosso escritório está sediado ali na rua na Mafei 757, no centro, bem pertinho da Catedral. A gente tem convênio com o estacionamento, porque não tem lugar para parar. Eu estou à disposição, e para vocês que são amigos de profissão, desde que não me peça nada em cima da hora, tá? Eu sempre estou à disposição para orientar, para o que for preciso, porque a gente é parceiro, ainda que não esteja junto no dia a dia da luta, mas a gente é parceiro porque um tem que colaborar com o outro. Agradeço do fundo do meu coração a vossa presença. Peço desculpas porque eu falei com o Alberico, acho que 1 hora é tempo. Eu falo meia hora sobre corretor e meia hora sobre locação, mas meia hora para um bate-papo com todo mundo, 1h30. Olha que horas são, gente, 10:50. Desculpa, tá? Passei demais. Obrigado pela paciência de me ouvirem. Espero que eu tenha... O assunto não é pertinente aos nossos anseios mais sagrados, 10 minutos cansa. Quando é pertinente, nossos caninhos mentais se acendem, 3 horas é pouco. Se você falar meio-dia, eu garanto que eu não durmo. Parabéns. Obrigado, viu, gente?